O primeiro passo é sonhar. O próximo é acreditar. Porque a conquista de uma mulher é uma conquista para todos. Vai, garota, eu acredito em você. Graça e paz, amadas da Plena Adoração. É um prazer estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouquinho sobre a passagem da Bíblia. E hoje o nosso tema nós iremos falar sobre Esther. Esther era uma moça judia, muito bela, muito bonita, né? Foi órfã de seus pais muito cedo, jovem, e foi criada pelo seu primo Mardoqueu. E foi escolhida rainha. E sobre a passagem toda de Esther, o que mais me chamou a atenção, que nós vamos fazer uma reflexão sobre esses versículos, está no capítulo 4, versículo 11. Assim diz Esther para Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão a sentença, a de morte. Salvo se o rei estender para ele o cedro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. Aqui, nós podemos ver que Mardoqueu pede para a rainha Esther intervir sobre o seu povo. Só que ali ela teme a sua própria vida. E mais à frente, Mardoqueu lembra do Deus Todo-Poderoso, né? Que pode todas as coisas. Relembra ela aqui um pouquinho mais à frente, do 11 nós já vamos para o 14. Eu vou dar uma lida para vocês. Assim diz Mardoqueu, manda avisar a rainha: porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Aqui Mardoqueu lembra ela do quê? Que existe um propósito para que ela foi levantada rainha, né? Então, assim, existe um propósito porque Deus colocou ela lá para que ela viesse clamar, pedir salvação para o seu povo, né? E existia um propósito sobre todas as coisas, porque a gente não lê um pouco mais para trás, mas ninguém sabia que ela era judia, né? Mardoqueu, assim que ela foi levada para a casa aos cuidados, para ficar lá sendo cuidada para o rei, o Mardoqueu pediu para que ela se calasse, para que ela não falasse que ela era judia, né? Então, assim, o Mardoqueu pediu ajuda para ela, porque já tinha sido decretado pelo rei morte para o seu povo judeu. E ele foi pedir ajuda para quem? Para Esther. E Esther, com medo, né? Temeu a sua própria vida, porque realmente ela não podia entrar na presença do rei, a não ser se o rei a chamasse. Então, aí o Mardoqueu lembra ela que salvação viria de qualquer jeito. Então, assim, o que a gente para refletir aqui um pouquinho é que muitas das vezes às vezes Deus quer nos usar. E às vezes, por algum motivo ou outro, com medo, com vergonha, ou se sentindo um pouco incapaz, a gente não faz. Mas a salvação virá de qualquer forma. Então, assim, o que está te prendendo? O que te prende? Eu sei o que me prende. Então, às vezes tem um pouquinho de Esther dentro da gente. O Senhor levantou várias Esther para proclamar sobre o seu povo. E aqui um pouco mais abaixo, já pulando para o 16, para o versículo 16, Esther fala para Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim e não comais nem bebais, pois por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Aqui ela entendeu o chamado dela, né? Mardoqueu tinha que fazer o estralo nela, fazer com que ela entendesse que ali existia um propósito para que ela estivesse ali. E ali ela entregou tudo na mão do Senhor. Mas primeiro ela pediu que todos jejuassem, todos orassem, todos chamassem a atenção do Senhor. Então, assim, o que ela deixa aqui para nós é que muitas vezes a gente tememos, às vezes a gente tem medo de certas situações, com medo, assim, a gente não entende a dimensão, o tamanho do Pai que nós temos. E a gente se sentimos pequena. Aqui ela se sentiu pequena, mesmo sendo escolhida a rainha, ela se sentiu pequena. Mas Mardoqueu foi um homem muito inteligente, fez ela lembrar que aqui ele dizendo
para Esther que existia um propósito, né? Existia um propósito que ele lembra ela dessa seguinte frase que ele fala: e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ou seja, será que não foi esse o propósito do Senhor? De ter te levantado a rainha? Para que viesse um socorro para nosso povo, que é teu povo. Porque, na verdade, ninguém sabia que ela era judia, né? Ninguém sabia que ela era judia, a não ser seu primo Mardoqueu, que a todo momento, desde o começo da escolha de ter levado ela para os cuidados do rei, né? Até mesmo antes de ser escolhida a rainha, Mardoqueu pediu para que ela não comentasse, não falasse nada que ela era judia. Então, assim, muitas das vezes, nós temos um pouco de Esther dentro de nós. Às vezes nós nos sentimos pequenas perto do nosso problema. Às vezes o Senhor quer nos usar e a gente se sente pequena. Então aqui, que nós viemos refletir sobre essa palavra de Esther e vamos deixar que Deus use-nos. Porque eu vou revelar algo aqui para vocês. Quando eu fui chamada para vir aqui fazer esse vídeo, eu me senti um pouco incapaz, eu me senti um pouquinho Esther. Né? E assim, às vezes, muitas das vezes, o Senhor levantou você, Esther, para que viesse falar do nome dele, para que viesse dar a salvação onde não há, mas onde há decreto de morte, que a gente venha decretar vida com abundância. Amém, gente? Um beijo, muito obrigada, desculpa qualquer coisa, estou um pouquinho nervosa, acho que deram para notar isso, mas amém. Para honra e glória do Senhor, eis-me aqui e foi dito.